Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Noite de festa espiritual, quando estamos na presença de Deus para celebrarmos ao Senhor a sua morte e ressurreição e participarmos de um ato tão sagrado que é a ceia do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Juvenil, pela honra que o Senhor me concede esta noite de pregar neste culto tradicional da nossa igreja em Florianópolis, o culto de ceia. Eu confesso que sempre que prego, tenho o mesmo nervosismo, como se fosse a primeira vez e como se fosse a última vez. Mas esta noite o nervosismo é um pouco maior, porque assumo o púlpito no lugar do meu líder, do meu mentor, para comunicar uma mensagem a esta igreja. E eu reverencio muito o pastor Juvenil e as mensagens que a gente recebe todos os meses na ceia do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado pelo bom tempo também dado para que ministramos a palavra esta noite. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. É uma palavra que, não obstante desconhecer o fato de que pregaria esta noite, durante todo este dia, desde o momento em que acordei-me, este assunto esteve queimando em meu coração. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler os versículos 4 ao 8, e depois leremos os versículos 14 ao 17. João 13 e 4 diz-nos assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Versículo 14 a seguir. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Esse texto é demais conhecido da igreja do Senhor. Todos nós aqui já paramos para meditar, refletir, pensar, ouvir, aprender com este texto tão importante das Sagradas Letras. Um texto que por si só já é elucidativo. Um texto que por si só já é pedagógico. Um texto que por si só já nos ensina.
Há, todavia, além daquilo que a olho nu a gente consegue ver nesse texto, há aí nesse texto verdades fundamentais da fé cristã, escondidas por trás do ato e das palavras que Jesus faz ou diz neste momento tão importante. Para que a gente comece a navegar e nos aprofundar nestes versículos, é preciso que entendamos que no Oriente a cerimônia do lava-pés, desde os tempos mais remotos, tinha lugar entre os deveres da hospitalidade e era reputada como sinal de respeito pelos hóspedes por parte do anfitrião, e o hospedeiro passava a imagem de que prestava ao seu hóspede uma atenção humilde, uma atenção afetuosa. O serviço de lava-pés era comumente feito pelo escravo mais inferior da casa, e de preferência pelos escravos não judeus. E na ausência destes escravos não judeus, pelo membro mais humilde daquele grupo festivo ou daquela casa. Quando o discípulo lavava os pés do seu mestre, o ato representava reverência, devoção, submissão à vontade do seu mestre. Para a lavagem dos pés, os escravos costumavam tirar a sua veste mais saliente, a sua capa, despia-se dela, para em seguida cingir-se de uma toalha na altura da cintura, para tê-la à mão, chegada a hora de enxugar os pés daquele convidado. Nos tempos modernos, alguns cristãos vivem de forma literal esta ordem de Jesus, explícita no versículo 14, onde ele disse: eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Mas se o ato que aqui é mencionado nas escrituras do capítulo 13 de João permanecer apenas como um ritual, o verdadeiro significado que esse texto traz para nós parece perder-se por causa de virar uma simples cerimônia. Ao lavar os pés dos discípulos na sua última ceia enquanto homem, Jesus está dando uma das mais profundas lições do cristianismo para os crentes de todos os tempos. Ele não estava instituindo um ritual para que a igreja exercesse quando a mesma se reunisse, mas princípios de vida que, se colocados em prática, poderiam provocar uma mudança no comportamento de cada indivíduo e de cada cidadão. Alguns comentaristas desse texto concordam entre si que a lição principal deixada pelo mestre é a lição da humildade. É a lição do Senhor que se agacha para lavar os pés do discípulo, humilhando-se ainda mais do que aquilo que já o fizera ao despir-se da sua glória eterna. Mas quero hoje ousar discordar de todos estes comentaristas, porque na minha ótica e na ótica que quero trabalhar com vocês esta noite, esse significado parece pobre demais para a beleza que aparece no texto. Dizer que apenas é uma lição de humildade, com tantas outras lições e histórias de humildade que o mestre já houvera feito e deixado, é empobrecer esse texto e não dar a ele o devido significado. É da ciência de todos os crentes que as mesas dos judeus não eram mesas como as que temos hoje, aonde nos sentamos nas cadeiras e a parte da cintura para baixo fica escondida debaixo do tapão da mesa. Naqueles dias não era assim.
A mesa tinha em torno de 30, 40 centímetros. As pessoas, ela era em forma de U no chão, e as pessoas se sentavam em divãs, em almofadas colocadas por trás deste U. Os servos entravam dentro desta mesa, deste U, para servir. Os que se serviam à mesa, os que se assentavam, na verdade reclinavam, e a Bíblia usa esse termo repetidas vezes. Eles se reclinavam, o corpo estirado para frente e o cotovelo esquerdo na mesa, com o qual ele usava a mão para alimentar-se, de maneira que o pé de um estava próximo da cabeça do outro, de maneira que o calcanhar de um estava muito próximo da cabeça e do cabelo do outro. Era nessa posição que eles estavam deitados. Por esta razão, quando se chegava para uma ceia, as ruas empoeiradas não tinham os belos sapatos que temos hoje, costumavam lavar os pés, porque assentando-se à mesa, tendo um pé sujo perto da sua cabeça, faria com que a refeição fosse insignificante ou até nojenta. Naquele jantar preparado com afinco e naquela ceia de Páscoa, ninguém ousou levantar-se, ninguém considerou-se humilde o suficiente para lavar os pés, deitar água numa bacia, tirar a sua capa, assumir a posição de servo e lavar os pés dos seus semelhantes. Eu convido-vos hoje a entrar naquele cenáculo em Jerusalém. Eu convido-vos a observar comigo esta ceia. Eu convido-vos a olhar comigo para aquele ambiente de Páscoa. Ninguém com os pés lavados. Todos estavam reclinados à cabeça, à mesa, perdão, e ninguém tinha lavado os seus pés. Todos estavam numa situação desconfortável. Quem sabe o murmúrio, e eu começo a querer que você viaje comigo por dentro da revelação que Deus me dá esta noite. Quem sabe o murmúrio de um era: Pedrão, olha o pé do Bartolomeu, olha a sujeira que está ali, olha a unha, olha que coisa nojenta. Quem sabe Filipe olhava para Tiago e dizia: Tiago, observe o pé de Judas, que coisa ruim, será que ele não se tocou ao sair de casa? Todos observavam a sujeira do pé do seu semelhante, mas ninguém ousava levantar-se para limpar. Jesus, quando termina a ceia, aquele que conhece os pensamentos e a intenção do coração, tira a capa. Aquele que não deveria tirar nenhuma capa, tira a capa. Pega uma toalha, deita água numa bacia, e ajoelhado vai lavar os pés dos seus discípulos. Quando chega na vez do Pedrão, Pedrão afoito, Pedrão disse: tu nunca vai lavar. Na verdade eu estou envergonhado, porque era eu que deveria ter tido essa atitude. Tu não vais lavar os meus pés. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, usando uma expressão que no grego é nípito, se eu não te lavar a parte do corpo, tu não estarás realmente limpo, que no grego é cátaros. Tu não vai estar totalmente imenso ou livre da mancha que o pecado provocar em você. Aí Pedro diz: lava logo, não só os pés, mas lava o corpo todo, porque eu preciso ser livre, eu preciso ser limpo. Termina o ato. Jesus vai olhar aos discípulos e diz: o que eu acabei de fazer, façam vocês também. Lavam os pés. Aqui me amarra esta noite. Aqui é como se Jesus estivesse com uma nuvem uma luva de um boxeador, e eu estivesse tentando lutar com ele em um ringue. E quando ele chega nesse versículo, ele me leva a nocaute. Ele me nocauteia, sem tempo de revisão, e sem que eu dê tempo para ouvir a contagem do juiz. Ele me nocauteia.
Porque ele diz: aquilo que eu fazei, vocês devem fazer. Lavem os pés uns dos outros. Preste atenção naquilo que Deus quer. Os discípulos, eles andavam com Jesus, mas ainda tinham os pés sujos. Vou repetir. Os discípulos andavam com Jesus 3 anos e meio de um discipulado, de um aprendizado, mas os pés ainda estavam sujos. Diz respeito a esta sujeira aos pecados que cometemos involuntariamente. Aquela história de Paulo dizer: o mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse está diante de mim todos os dias. Mas o bem que eu quero, esse não aparece. Esses pecados, estas pequenas falhas, esses pequenos fracassos, não é que a gente deixou de amar Jesus, mas a gente foi falho. A gente não aguentou a pressão e a gente acabou se sujando. E aí passou um outro discípulo de Jesus perto da gente, viu a sujeira, mas não fez nada para ajudar a gente a se limpar. Viu a nojeira que o pecado e a falha causou, mas não quis fazer absolutamente nada para fazer a gente sair daquela lama. É aqui que Jesus me leva no nocaute, porque ele disse: eu fui capaz de limpar sua sujeira, então limpe a sujeira do seu irmão também. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Se eu fui capaz de limpar a sua sujeira, de não te acusar, de não te lançar em rosto, de não contar para os outros as cracras que eu vi no teu pé, então limpe também a sujeira do teu irmão. Eu temo que a palavra não vai agradar muito a alguns ouvidos aqui esta noite, mas eu tenho por obrigação pregar toda a verdade e todo o conselho de Deus. Deus está querendo nos dizer que nós precisamos lutar para que o nosso irmão venha se limpar da sujeira que o pecado cometeu na vida dele, e que nós não somos responsáveis, o que Deus está dizendo, de ficar espalhando o boato da sujeira de A ou de B, mas que a gente tome a toalha da misericórdia e lave o pé do nosso irmão. Não é acusar, não é dizer: eu te avisei, você caiu, eu vou ter que reunir o presbitério e ter que levar o pastor. Não. Tomar a toalha é uma atitude, é um compromisso. É fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que o irmão fique limpo, para que ele seja restaurado de novo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu não sei se você entende da forma como eu estou compreendendo, mas a minha carne está tremendo. Deus está dizendo: é para nós assembleiando, vamos parar com o nosso legalismo exacerbado, de ficar criticando aquele que peca, de ficar lançando em rosto aquele que falha. Deus está falando é com nós obreiros, que queremos punir o nosso semelhante quando o mesmo erra, mas queremos misericórdia quando a gente erra. Deus está dizendo: olha, pega a toalha, rapaz, vai lutar por ele, rapaz, vai limpar a sujeira dele, rapaz. Não é fazer vista grossa ao pecado, não. Não é deixar o pecado dominar a igreja, não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo de você ser responsável
Se você não der glória agora, é porque você não está entendendo nada do que eu estou pregando. Mas eu estou falando de você se tornar responsável por levantar o seu irmão que está caído. Você pode ter se sujado, você pode ter pisado na bola, não tem problema. Eu vim aqui para limpar sua sujeira, eu vim aqui para lhe consolar, eu vim aqui para compartilhar das tuas tristezas, eu vim aqui oferecer a minha simpatia, eu vim aqui para modificar as condições que te entristeceram, que te levaram à queda. Eu vim aqui porque amanhã quem sabe é eu que me lameio, amanhã quem sabe é eu que estou na lona, amanhã quem sabe é eu que vou estar caído. Eu vim aqui te levantar hoje, porque um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Quem pode adorar, adore. Quem pode adorar, adore. Você sabe por quê? Você ficou sabendo da falha do seu irmão? Você sabe por que? Eu vou repetir a pergunta. Por que você ficou sabendo da falha do seu irmão? É porque quando te contaram da falha, era Deus te comissionando para ser o limpador. Quando você soube da falha, era como se Deus estivesse dizendo: pega a toalha, deita água na bacia, corre lá lavar o pé dele, você é o responsável. Meu Deus! Aleluia! Não é correr para o outro para contar. Não é achar uma lista telefônica ou um grupo no Facebook ou no Twitter para espalhar a notícia de que fulano foi desligado, fulano se ligou, você pecou. Não é para isso. É para você mesmo usar a misericórdia que ele usou na sua vida e correr lá, ajudar ele, levantar ele, colocar ele de pé. Faz muitos anos que eu não estou mais nesse perigoso terreno do emocionalismo barato que muitos pregadores da atualidade têm trazido para a igreja. Então eu não quero cair no perigo do emocionalismo e nem da redundância. Mas só para você entender hoje, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu estou sentindo Ele muito perto aqui esta noite. Jesus está aqui. Igreja em Florianópolis, não se ofenda com esse jovem pastor. Se nós somos 14, 15 mil membros hoje, se começarmos e se sairmos deste culto colocando esta prática como algo da nossa vivência no dia a dia, nós seremos 20 mil amanhã, seremos 30 logo depois, alcançaremos quem sabe 10, 15, 20% da sociedade florianopolitana. Que enquanto eu e você estamos tranquilos no culto, a nossa sociedade está angustiada por causa da onda de violência que se repete novamente. Mas nós estamos aqui, nós temos a resposta. Nós temos o amor solidário de Jesus. Nós temos a graça que não lança falha no rosto. Nós temos a misericórdia que suporta o fraco. Nós podemos mudar a cidade. Basta começarmos a agir desta forma aqui dentro. Pastor, como é que eu pego a toalha? A toalha aqui fala da misericórdia. Como é que eu pego a toalha para lavar os pés dos discípulos? Não se lava, preste atenção nesse princípio, não se lava os pés de ninguém com vestes
de juiz. Eu vou repetir, você não entendeu. Não se lava os pés de ninguém com vestes de juiz. Satanás não precisa mais levantar de fora para acusar aqui dentro. Ele já tem um bando de funcionário agindo no nosso meio, que só acusa, só acusa, só acusa, só acusa, só acusa, só acusa. Dias atrás, chegou no nosso gabinete, lá na Tapera. A igreja tem uma estrutura maravilhosa e deu numa salinha da gente fazer um gabinetezinho para atender. E chegou alguém dizendo: pastor, eu tenho uma notícia a respeito do irmão fulano. E eu, achando que era algo muito grave, enfermidade, disse: conte. E o indivíduo me contou uma série de barbaridades. Como tem muito gaúcho aqui, ele entende o linguajar da barbaridade. Me contou uma série de coisas. E eu, em espírito, fiquei e disse: o que direi a esse indivíduo quando ele terminar a sua acusação? Aí o Espírito Santo me deu uma pergunta, e quando ele terminou, eu disse a ele: o que tu fez para ajudar teu irmão a sair desta situação? Acusar é fácil. Jogar a falha do outro no rosto é fácil. Estamos cansados disso no meio da igreja. Nós não precisamos mais de gente assim na igreja e nem no ministério. Nós precisamos de gente que se levante da ceia e tire a capa de juiz. Que ele bispa a sua roupa farisaica, que ele tire a sua roupa de farisaísmo, que ele tire a vestimenta da hipocrisia. Aquele crente que quer saber da falha nos mínimos detalhes, ele diz: eu vim aqui para te ajudar. Foi coisa nenhuma, é hipócrita, é fingido, sua ajuda não é verdadeira. Ele foi ouvir para sair contando depois, para dizer: rapaz, eu conversei com ele, eu sei a história nos pormenores. Largue, tire essa roupa da hipocrisia, essa vestimenta farisaica, a vestimenta do orgulho, das conclusões precipitadas. Tem gente que é especialista em dizer: eu já tinha me falado, rapaz, isso aí é por causa disso, é por causa daquilo. Tire a vestimenta das conclusões precipitadas, cinja-se com a toalha. Pastor, o que é cingir-se com a toalha? É viver na plenitude do amor que tolera, é viver na plenitude do amor que suporta a falha, é viver na plenitude do amor que olha para o meu irmão não como mais fraco do que eu, mas que olha para o meu irmão como alguém igual a mim, que necessita do amor de Deus tanto quanto eu, e que quer ir para o céu como eu também quero ir. É verdade. Deite água na bacia, tire a roupa farisaica, veste de juiz, cinja-se da toalha e deite água na bacia. Haja pela palavra, não saia da palavra. Viva na plenitude da palavra. Se a água estiver na bacia, tem restauração. Não, você não entendeu. Se a água estiver na bacia, tem restauração. Se a palavra estiver sendo pregada no púlpito, se a palavra estiver sendo vivenciada na bacia que representa a nossa vida, vai ter restauração na vida do meu semelhante. Ele vai se levantar outra vez, Deus vai usá-lo novamente, ele vai ser um gigante nas mãos de Deus outra vez. Senhores, eu termino minha reflexão contando a vocês a respeito de Davi. Segundo Samuel, capítulo de número 9, Davi chega e diz assim: alguém da casa de Saul, para que eu use de misericórdia por amor de Jonatas, e trazem a informação de que Mefibosete está por ali perdido em Lodebar. Trazem ele de lá
restitui. Mefibosete é aleijado. As leis orientais não deixavam deficientes estarem no palácio, mas Mefibosete vai morar na casa do rei, vai comer na mesa do rei. Davi restitui a ele e usa de misericórdia. Os anos passam. Um certo dia, Israel vai à guerra e Davi fica em casa. Do terraço, ele olha para a casa do seu vizinho Urias e ele vê Batseba se banhando. E a Bíblia diz que ele desejou, mandou chamá-la e entrou a ela e conheceu-a. A Bíblia diz que ele engravidou-a. Veio Urias, mandou chamá-lo. Urias leva uma mensagem da própria morte e é assassinado. E aí entra Natã em cena, conta uma parábola. Vocês conhecem a história. E Davi é confrontado com seu pecado. Sabe o que ele vai dizer para Deus? Salmo 51, versículo 1. Aquele que um dia usou de misericórdia, aquele que um dia levantou Mefibosete, vai ter moral, mesmo em pecado, para chegar diante de Deus e gritar: tem misericórdia de mim, ó Deus. Para o teu glória a Deus sair mais caprichado, que esse aí foi fraco demais. Anos mais tarde, da descendência de Davi, aparece alguém pregando, e no seu primeiro sermão, intitulado Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Lembram de Paulo e de Barnabé? Lembram? Paulo, quando se converte, eu estou terminando. Paulo, quando se converte, ele chega e diz: vai a Jerusalém, ou não tem ninguém, que o ajude. As pessoas em Jerusalém, o núcleo da igreja, tem medo dele. Isso é fingimento. Ele está com cartas para nos prender. Deus toma Barnabé, o filho da consolação, que toma as dores de Paulo, e chega na igreja e diz: é crente, se converteu, Deus falou comigo a respeito dele, vamos ajudar ele, vamos discipular ele. E os apóstolos ajudam Paulo e ele se prepara, e quase 20 anos depois o Senhor aparece na igreja de Antioquia dizendo: separai-me Barnabé e Paulo, eu tenho uma obra com eles, deixa eles sair do meio de vocês. Termina a primeira viagem missionária, vão trazer os relatórios para a igreja de Antioquia, da Psídia, se eu não estou equivocado, e quando traçam o relatório, a igreja vai despedir-os novamente para uma segunda viagem. Quem tinha moral para fazer escolha e para tomar liderança? Quem era? Barnabé, não Paulo. Quem é que tinha ajudado Paulo com os apóstolos? Quem tinha colocado Paulo no seio da igreja primitiva? Quem tinha conduzido ele à liderança? Barnabé. Mas a Bíblia diz que Barnabé quis levar João Marcos e Paulo brigou feio com Barnabé. Fechou o tempo. E desculpe, eu vou lançar dúvidas no coração dos senhores esta noite, porque a minha função é pregar a verdade. Não há registros bíblicos de que os dois um dia se acertaram. Não há. A gente crê que sim, mas não há registro bíblico. Anos mais tarde, Paulo abandonou Barnabé brabo. Anos mais tarde ele vai escrever a carta a Timóteo. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 1. Olha aqui o que aconteceu com Paulo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 16 ao 18, capítulo 4, versículos 10 ao 16, onde ele diz assim: Demas me desamparou, ele amou o presente século, foi para Tessalônica. Crescente me deixou e foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia.
só Lucas está comigo. Aí ele vai falar no versículo de número 14: Alexandre o latoeiro me causou muitos males, o Senhor lhe pague. Aí no versículo 16, olha aqui a palavra, olha aqui, ele abandonou Barnabé, ele não usou de misericórdia para com João Marcos. Olha o que ele vai dizer no 16: ninguém me assistiu quando eu tive a minha primeira audiência com o imperador. Ninguém esteve comigo, eu fiquei sozinho. Você vai querer viver o final dos seus dias sozinho? Você vai querer chegar no momento da adversidade e tê-la que enfrentar sozinho? Ou você hoje vai tirar a capa da sua hipocrisia e vai começar a lavar o pé do seu semelhante? A escolha está diante de você. Deus abençoe em nome de Jesus.